Canal Dia de Green chegando para esta quinta-feira com um caminhão de palpites. Vamos com palpites dos jogos da Copa do Mundo Feminina, Conferência League, Copa Sul-Americana e Copa da Argentina. Antes de começarmos com os palpites, já te peço que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e não se esqueça de ativar o sino de notificação. É de graça e você vai ajudar muito o canal. Agora vamos com os jogos. No dia 20 de julho de 2023, quinta-feira, às 4 horas da manhã de Brasília, acontecerá o pontapé inicial da Copa do Mundo Feminina, com o embate entre Nova Zelândia e Noruega, no Eden Park, em Auckland, Nova Zelândia, marcando o início do Grupo A. A seleção neozelandesa estará presente pela sexta vez em um torneio internacional e terá a vantagem de atuar em casa, contando com o forte apoio de seus torcedores. No entanto, suas últimas participações não foram muito favoráveis, com apenas 3 empates e 12 derrotas em torneios anteriores, o que indica que enfrentarão dificuldades nos próximos jogos. A forma recente da Nova Zelândia também não é encorajadora, com uma vitória, 2 empates e 8 derrotas em suas últimas 12 partidas internacionais. A única vitória recente ocorreu em um dos 2 jogos de preparação neste mês, quando venceram o Vietnã por 2-0, com gols de Catherine Bota e Jacqueline Hend, mas em seguida foram derrotadas pela Itália por 1-0. Já a Noruega entra na competição buscando melhores resultados do que os obtidos na Eurocopa, onde conquistaram apenas uma vitória em 3 jogos, sendo eliminadas na fase de grupos. Na história da Copa do Mundo, a Noruega possui um bom retrospecto, chegando às semifinais em 4 ocasiões e conquistando o título de campeão mundial em 1995, na Suécia. A Noruega é considerada a melhor equipe do grupo e está confiante em alcançar a liderança nas oitavas de final. No entanto, vale ressaltar que a equipe vem de 4 jogos seguidos sem vitórias. O destaque do time é a experiente atacante Gerberg, do Lyon, eleita a bola de ouro da FIFA em 2018. Apesar de a Noruega ser favorita para vencer a partida, acredita-se que a Nova Zelândia, com o apoio de sua torcida, terá uma motivação extra para alegrar o país. Portanto, espera-se um jogo complicado para a Noruega, que mesmo com chances de vitória, pode sofrer gol. O palpite é que ambas as equipes marquem durante o jogo. No dia 20 de julho de 2023, quinta-feira, às 7 horas no horário de Brasília, Austrália e Irlanda protagonizarão o primeiro confronto do Grupo B da Copa do Mundo Feminina no Estádio Olímpico de Sydney. As Matildas, jogando em casa, buscam confirmar o favoritismo diante das irlandesas. Esta será a 8ª participação das Matildas na competição, e elas almejam superar as quartas de final pela primeira vez, após terem sido eliminadas nessa fase em 3 ocasiões anteriores, 2007, 2011 e 2015. Em 2019, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, alcançaram a 4ª colocação, mas foram eliminadas nas oitavas de final pela Noruega nos pênaltis. Jogando ao lado de sua torcida, a Austrália possui uma oportunidade ideal para avançar longe no torneio. A capitã e líder Sanker é peça-chave no esquema do técnico Tony Gustafsson, que ajustou os setores durante o ciclo e colocou as australianas como uma das favoritas ao título. O discurso entre as jogadoras é de confiança, acreditando na possibilidade de conquistar o título, e esse sentimento também é compartilhado pelas rivais. Enfrentar o Canadá logo na fase de grupos é um excelente teste, mas para disputar a liderança, precisam começar com uma vitória contra a Irlanda nesta quinta-feira. Com o aumento de vagas para o Mundial, várias seleções estreantes têm a oportunidade de participar do torneio, e a Irlanda é uma delas. A seleção garantiu sua classificação ao vencer a Escócia nos play-offs. Assim como o time masculino, o sucesso da seleção começa com um sólido sistema defensivo e táticas conservadoras, influenciadas por Vera Pauw, ex-jogadora da seleção holandesa. A principal estrela da Irlanda é Katie McCabe, que atua no Arsenal. A Irlanda provavelmente adotará uma tática defensiva para tentar enervar e surpreender as donas da casa, mas será uma tarefa difícil lidar com a pressão das Matildas. A aposta indicada é no mercado de gols, com a expectativa de um jogo com mais de 2,5 gols durante a partida. Nesta quinta-feira, dia 20 de julho de 2023, às 21 horas, horário de Brasília, teremos o confronto entre Tigre e Libertad decidindo quem avançará para as oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2023. No primeiro embate, realizado em casa, o Libertad venceu por 2-1,
o que lhe confere a vantagem de jogar pelo empate para seguir adiante na competição. O vencedor dessa partida enfrentará o Fortaleza na próxima fase, que terminou em primeiro lugar em seu grupo. O Tigre, que participou pela última vez do Campeonato Argentino, sofreu uma derrota em casa por 1-0 contra o Barracas Central. A equipe atravessa um momento negativo, com 5 derrotas nos últimos 6 jogos, incluindo partidas pela Liga Nacional e Copa Sul-Americana. Na Liga Argentina, ocupam apenas a 21ª posição, com 7 vitórias, 7 empates e 11 derrotas, e não participarão de competições internacionais na próxima temporada caso não conquistem a Copa Sul-Americana deste ano. As chances de vitória para a equipe são baixas, dada a qualidade de suas últimas apresentações. Já o Libertad, no último fim de semana, mostrou sua força no Campeonato Paraguaio ao vencer o Guarani fora de casa por 3-0. Liderando o campeonato com 2 vitórias em 2 jogos, 5 gols marcados e nenhum sofrido. Na primeira partida contra o Tigre, o time paraguaio dominou o jogo, tendo quase 60% de posse de bola e permitindo poucas chances reais de gol para o adversário. A virada veio aos 89 minutos, refletindo a superioridade da equipe paraguaia ao longo da partida. Com base no desempenho ofensivo do Libertad no histórico da partida anterior, que resultou em gols para ambas as equipes, a aposta recomendada é que o jogo terá mais de 1,5 gols. No jogo de volta da fase de 16avos de final da Copa Sul-Americana, teremos o confronto entre Audax Italiano e Nublense no estádio Bicentenário de La Florida, na cidade de Santiago, no Chile. No primeiro confronto, o Audax Italiano obteve um excelente resultado ao segurar o empate em 0-0, mantendo a disputa em aberto para decidir diante de sua torcida nesta quinta-feira. O fato de jogar em casa anima a torcida, pois o time costuma crescer de produção nessas condições. No entanto, o Audax deve manter a atenção redobrada neste confronto chileno em busca da vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. Com um leve favoritismo prévio, o Audax busca reencontrar o caminho das vitórias após somar 5 tropeços consecutivos, incluindo um empate sem gols contra o Nublense no jogo de ida e uma derrota por 1-0 para o Copiapó no último fim de semana, pela elite nacional. Nos últimos 5 jogos, o Audax registrou apenas 2 igualdades e 3 derrotas, empatando com o Newell's Old Boys e com o Nublense, além de perder para o Copiapó, Palestino e O'Higgins. Em sua casa, o estádio Bicentenário de La Florida, o Audax Italiano tem um retrospecto recente de 5 vitórias, um empate e 4 derrotas nas últimas 10 partidas realizadas. Já o Nublense, por sua vez, terá que mostrar sua força fora de casa se quiser avançar de fase na competição, considerando que não conseguiu abrir vantagem em casa no primeiro duelo entre eles. O Nublense também está em má fase, somando 8 partidas sem vitória, incluindo o empate em 1-1 com o Magallanes no último domingo, quando jogou fora de casa pela primeira divisão chilena. Em seus 5 confrontos mais recentes, o Nublense obteve 3 empates e 2 derrotas, empatando com o Magallanes, Audax Italiano e Aucas, além de perder para União Espanola e Racing. Atuando como visitante, o Nublense registrou uma campanha recente de apenas uma vitória, 4 empates e 5 derrotas nos últimos 10 jogos disputados nessa condição. Considerando que ambas as equipes estão em má fase, especialmente no setor ofensivo, e que o primeiro jogo terminou em um empate sem gols, a expectativa é de outro duelo truncado. A melhor opção de aposta disponível está no mercado de under goals. O palpite para o jogo é que haverá menos de 2,5 gols na partida. Dundalk e Magpies voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, dia 20 de julho de 2023, às 15h45, horário de Brasília, em um confronto que determinará qual equipe avançará para as quartas de final da fase classificatória para a Conference League. No primeiro jogo, nenhuma equipe conseguiu sair vencedora, e o empate sem gols deixa tudo em aberto para o segundo confronto. Quem sair vitorioso avançará na competição, e um novo empate levará a partida para a prorrogação, com a possibilidade de pênaltis persistindo em caso de persistência da igualdade. O Dundalk, uma equipe da Irlanda, traz um empate para decidir o jogo dentro de casa, o que pode ser considerado uma vantagem. O time está em pleno calendário ativo nesta altura da temporada, uma vez que o campeonato irlandês continua em atividade. Em sua última partida, no dia 7 de julho, perdeu fora de casa para o Bohemians pelo placar de 3-2. No campeonato nacional, o Dundalk ocupa a 5ª colocação com 39 pontos, lutando para entrar na zona de classificação para as ligas continentais da próxima temporada. Sua campanha é de 11 vitórias,
8 derrotas e 6 empates, com 38 gols marcados e 33 sofridos. Agora, concentra suas forças na disputa da Conference League, enfrentando uma equipe do Magpies que sequer tem um calendário ativo nesta altura do ano de 2023. A última vez que o Magpies jogou pela Liga Nacional de Gibraltar foi no final de abril, resultando em quase 3 meses de inatividade. Essa falta de atividade pode ser um fator a ser considerado para o desempenho da equipe nesta partida. A equipe de Gibraltar fez apenas um jogo amistoso no início do mês de julho, quando perdeu para o Preston da Inglaterra pelo placar de 3-0. No primeiro confronto contra o Dundalk, em que jogou em casa, a partida terminou em empate sem gols, com o Dundalk tendo maior posse de bola, mas encontrando dificuldades para romper a defesa do Magpies. Ambas as equipes tiveram chances de gol, mas o resultado permaneceu empatado. O Dundalk entra com um favoritismo ainda maior para esse segundo jogo, porém é preciso ter cautela com linhas muito esticadas. A opção de aposta recomendada será que ambas as equipes não marquem neste confronto, considerando o período de inatividade do time visitante e sua dificuldade ofensiva, mas também respeitando o que o primeiro jogo nos mostrou. Nesta quinta-feira, teremos a definição das equipes que avançam para as quartas de final da fase classificatória para a Conference League 23 e 24, e um dos confrontos ocorre em Podgorica, entre Arsenal Tivat e Al-Ahly, que empataram em 1-1 no primeiro jogo, deixando tudo em aberto para esta semana. O Arsenal Tivat é uma equipe de Montenegro e não entra em campo oficialmente desde o dia 29 de maio, quando perdeu a final da Copa de Montenegro para o Sutiska. O último confronto, em uma localização neutra, terminou em empate de 1-1 no tempo normal, mas o time acabou derrotado nos pênaltis. Pela Liga Nacional de Montenegro, o time também perdeu seu último jogo no dia 25 do mesmo mês, novamente contra o Sutiska, por 1-0. O Arsenal Tivat terminou na terceira colocação na Liga Nacional e conquistou a vaga para a Conference League com uma campanha instável de 13 vitórias, 12 derrotas e 11 empates, marcando e sofrendo 39 gols. Seu adversário, o Al-Ahly da Armênia, também está há um longo período sem jogos oficiais. Sua última partida na Liga Nacional foi no início de junho, com uma derrota por 2-1 para o Pionik. O Al-Ahly terminou na quarta colocação no campeonato armênio e também garantiu uma vaga na fase classificatória da Conference League. Em 36 jogos, conquistou 20 vitórias, 10 derrotas e 6 empates, marcando 58 gols e sofrendo 37. Apesar de ficar distante da disputa do título, a equipe ainda tem a chance de jogar uma competição internacional nesta temporada. Ambas as equipes fizeram jogos amistosos no início de julho, e no confronto direto da semana anterior, com o mando de campo do Al-Ahly, houve empate em 1-1. O Al-Ahly dominou a posse de bola, chegando a quase 70%, e permitiu apenas 3 finalizações da equipe do Arsenal Tivat. Para este segundo jogo, acredita-se que o cenário seja semelhante, com o Al-Ahly dominando a posse de bola e tendo mais volume ofensivo. As casas de apostas colocam a equipe da Armênia como favorita, e nossa opção de aposta é a vitória do Al-Ahly. No entanto, uma alternativa válida é apostar para que ambas as equipes não marquem, especialmente se o Arsenal Tivat repetir sua pouca efetividade ofensiva. O palpite é para a vitória do Al-Ahly. Nesta quinta-feira, dia 20 de julho de 2023, o St. Patrick's receberá a equipe do Dudelange em Dublin para decidir qual time avança para as quartas de final da fase classificatória da Conference League 23 e 24. No primeiro confronto entre as equipes, o Dudelange venceu em casa pelo placar de 2-1. E agora tem a vantagem de avançar com um empate na competição. O St. Patrick's, uma equipe da Irlanda, era considerado favorito para passar de fase, em parte devido à maior qualidade de sua liga em comparação ao adversário, além de ter um calendário ativo nesta altura do ano de 2023. O time jogou sua última partida na Liga Nacional da Irlanda no dia 7 de julho, quando empatou em 1-1 contra o Cork City, jogando em casa. O St. Patrick's ocupa a segunda posição na liga com 43 pontos, brigando pelo título. Até o momento, o time registrou 13 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, ostentando o melhor ataque da competição com 47 gols marcados, além de 32 sofridos. O adversário, Dudelange, representa o futebol de Luxemburgo e, neste momento, não tem um calendário ativo nesta temporada. A equipe entrou em campo pela última vez na Liga Nacional do seu país no final de maio, quase 2 meses atrás, quando perdeu por 4-2 para o Junaices. Dudelange terminou sua participação na Liga Nacional em terceiro lugar, com 67 pontos. Durante a Liga,
a equipe obteve 22 vitórias em 30 jogos, além de 7 derrotas e um empate, com 86 gols marcados e 38 sofridos. No primeiro jogo das oitavas de final, mesmo com o mando de campo, a equipe de Luxemburgo não era considerada favorita. O Dudelange marcou um gol aos 24 minutos da primeira etapa, ficando mais confortável dentro do jogo e não precisando de um grande volume ofensivo. A equipe teve 45% de posse de bola, priorizando ocupar os espaços e sair nas transições. O setor Patrick teve apenas 3 chutes a gol, demonstrando dificuldades em propor o jogo. Em contrapartida, o Dudelange conseguiu 11 finalizações, com 9 delas no alvo. O time da casa ampliou o placar aos 61 minutos de jogo, e nos acréscimos da segunda etapa, o Street Patrick descontou, em um gol que pode ser crucial para manter a disputa pela classificação em aberto. Acreditamos que novamente o time da Irlanda tenha domínio em posse de bola, mas a necessidade de vitória pode expor a equipe aos contra-ataques do time de Luxemburgo. Apostar na vitória do Street Patrick nos parece arriscado, e por isso, nossa opção de aposta será no mercado de gols para o confronto desta quinta-feira. O palpite é que haverá mais de 2,5 gols na partida. O Vélez Sarsfield apresentou uma notável melhora em suas últimas partidas, encerrando um jejum de 13 jogos sem vencer e mantendo-se invicto a 4 confrontos. Em contrapartida, o San Martín de San Juan está passando por uma fase instável, alternando entre derrotas e vitórias nos últimos 5 jogos disputados. O encontro entre as equipes será no Estádio Gigante de Alberdi, com início às 13h45, horário de Brasília, da quinta-feira, 20. O San Martín de San Juan participa da segunda divisão do Campeonato Argentino e atualmente ocupa a sexta colocação na tabela de classificação do Grupo A, com 37 pontos conquistados em 24 rodadas disputadas até o momento. Para chegar até esta fase da Copa Argentina, estreou contra o Aldosivi e saiu vitorioso. O último sucesso foi em casa contra o Deportivo Morón, onde venceu com facilidade por 4-0. Apenas no primeiro tempo, Marcos Arturia e Matias Donato balançaram as redes para o San Martín de San Juan. O time ainda teve Pablo Ferreira expulso aos 43 minutos. Na segunda etapa, os mesmos jogadores do Verdinegro marcaram novamente e concretizaram a goleada. No entanto, o San Martín não teve um desempenho positivo na última partida, ao visitar o Almirante Brown e perder de virada por 2-1. Jogando no estádio Fragata Presidente Sarmiento. O San Martín abriu o placar com Leonel Bontempo aos 50 minutos, mas o Almirante Brown igualou o resultado com Diego Garcia e virou com Santiago Vera no último minuto. Até a rodada de número 21 da Liga Profissional Argentina, o Vélez Sarsfield tinha uma das piores campanhas e ocupava uma posição baixa na classificação. No entanto, após conquistar alguns resultados positivos, atualmente está na 23ª posição da tabela, com 26 pontos conquistados. Com uma sequência de 4 jogos sem perder, o Vélez Sarsfield venceu 2 vezes e empatou em outras 2 ocasiões. No último jogo em casa, contra o Godoy Cruz, empatou por 1-1, mesmo sendo superior durante todo o duelo. O Vélez teve 12 finalizações, acertando 5 no alvo e controlando a posse de bola por 51% do tempo. O primeiro gol do jogo foi marcado por Lautaro Gianetti, mas o Godoy Cruz conseguiu empatar com Thomas Galdames. Em outro confronto finalizado em 1-1, o Vélez Sarsfield conquistou mais um ponto jogando fora de casa contra o Sarmiento. Novamente, o time foi superior, criou mais chances e teve maior posse de bola. O Sarmiento saiu na frente nos acréscimos do segundo tempo, aos 90+10, com um gol de pênalti de Manuel Mona. Porém, apenas 2 minutos depois, os visitantes igualaram o placar com um gol de Leonardo Jará. Considerando que o San Martín de San Juan está passando por uma fase irregular, sem conseguir manter mais do que uma vitória sem perder em seguida, enquanto o Vélez Sarsfield se redimiu de um longo jejum e está invicto a 5 jogos, acreditamos que o Vélez vença esta partida e avance para a próxima fase da Copa Argentina. Nesta quinta-feira, dia 20, às 16 horas, horário de Brasília, teremos o emocionante confronto entre Vila Mitre e Godoy Cruz pela segunda fase da Copa Argentina, que ocorrerá no estádio Alfredo Beranger. Ambas as equipes chegam com trajetórias sólidas, tornando a partida altamente equilibrada. O Vila Mitre é um dos destaques do Torneio Federal A, uma das 2 ligas que compõem a terceira divisão do futebol argentino, ocupando a vice-liderança do Grupo A com 34 pontos conquistados. Vale ressaltar que o time mantém uma incrível invencibilidade de 13 partidas sem perder. Em sua última vitória, na 17ª rodada da Terceirona Argentina,
o Villa Mitre recebeu o Liniers e venceu por 4-1. A expulsão de um jogador adversário facilitou o caminho para o Villero abrir o placar com Mancinelli. Na segunda etapa, Gonzalez ampliou, Tapia fez o terceiro gol e Tuneci completou a goleada. Os visitantes ainda diminuíram no final, com Barés, mas não conseguiram reverter o resultado. No duelo mais recente, o Villa Mitre visitou o Santa Marina no Estádio Municipal General San Martín e saiu com o empate em 1-1. O Villa Mitre tirou o placar do 0 com um gol de Manchafico aos 43 minutos. Pouco tempo depois, os donos da casa empataram com Pérez. O segundo tempo foi muito equilibrado e nenhum dos lados balançou as redes. Por sua vez, o Godoy Cruz é o atual nono colocado na tabela de classificação da Liga Profissional Argentina, somando 38 pontos. O time venceu 10 partidas, empatou 8 e sofreu 7 derrotas. Na estreia da Copa Argentina, eliminou o Defensores Unidos. No último confronto contra o Vélez Sarsfield, no estádio José Amalfitani, o placar final foi 1-1, e a atuação do Godoy Cruz não foi das melhores, registrando apenas 4 chutes, 2 deles na meta. O primeiro gol foi marcado pelo Vélez Sarsfield com Lautaro Gianetti. A equipe conseguiu empatar apenas no segundo tempo com Thomas Galdames. No jogo mais recente, na 25ª rodada, o Godoy Cruz recebeu o Defensa y Justicia no estádio Malvinas Argentinas e o placar final foi 2-2. O confronto foi muito equilibrado do início ao fim, com ótimas jogadas de ambos os lados. Para o time da casa, Tomás Conechny e Salomão Rodrigues fizeram os gols, enquanto o Alcon marcou com Gaston Togni e Dario Cáceres. Ambas as equipes vêm de grandes atuações, mantendo suas invencibilidades, seja em casa ou fora, o que torna o duelo ainda mais imprevisível. Acreditamos que a partida será acirrada e decidida até o último minuto, com muito equilíbrio entre os times. Nesse contexto, nosso palpite é de vitória para o Godoy Cruz. O Boca Juniors chega para o segundo confronto na Copa Argentina com uma invencibilidade de 5 partidas, da mesma forma que o Barracas Central, que também não sabe o que é perder a 6 duelos. A partida ocorrerá às 19 horas, horário de Brasília, na quinta-feira, 20, no Estádio Único Madre de Ciudades. O Barracas Central vive um momento incrível, tendo sofrido apenas uma derrota nas últimas 13 partidas disputadas. Essa sequência de ótimos resultados colocou a equipe na 13ª posição da tabela de classificação, somando 34 pontos. Na Copa Argentina, o time deixou para trás o CA Estudiantes e avançou para a segunda fase. Em seu último confronto no estádio Cláudio Chiquitapia, o Barracas Central recebeu o Argentinos Juniors pela 24ª rodada do Campeonato Argentino e empatou sem gols. O jogo teve poucos chutes no alvo, com Los Barraquenos registrando 11 finalizações, mas apenas uma na meta. Por sua vez, o El Bicho Colorado acertou a meta apenas 2 vezes. Quando visitou o Tigre no estádio José de la Giovana, o Barracas Central saiu com uma vitória pelo placar magro de 1-0. Los Azules del Norte criaram as melhores jogadas para balançar as redes, mas só conseguiram acertar a baliza com 3 chutes. Em contrapartida, o Barracas foi efetivo em poucas oportunidades, marcando aos 90 minutos com Alan Canteiro. O Boca Juniors está apenas 4 pontos à frente do adversário na tabela de classificação da Liga Profissional Argentina, ocupando a 8ª posição. Na Copa Libertadores da América, o Boca garantiu sua vaga nas oitavas de final ao ficar em primeiro lugar no Grupo F. Uma das várias vitórias recentes aconteceu no estádio La Bombonera, onde venceu o Huracán por 1-0 na 24ª rodada. Além de maior posse de bola, com 61%, o Xeneize teve 12 finalizações, 8 delas no alvo, mas conseguiu tirar o placar do 0 apenas uma vez, com um gol de Luiz Vasquez aos 57 minutos. O confronto mais recente ocorreu no estádio Del Bosque contra o Gimnasia, onde o Boca venceu por 3-1. Desta vez, a equipe azul Y Ouro foi superior apenas no controle da posse de bola, enquanto o Lobo teve mais arremates. Independentemente disso, os visitantes marcaram com Merentiel, Medina e Dario Benedetto, enquanto os donos da casa diminuíram com Rodrigo Castilho. Ambas as equipes chegam para esse confronto da Copa Argentina com ótimos resultados pela Liga Profissional, o que nos faz esperar por uma partida muito disputada. O Barracas Central está invicto a 6 duelos e tem se destacado tanto em casa quanto fora. De forma semelhante, o Boca Juniors também não perde há um bom tempo, embora tenha jogado a Libertadores, além do Campeonato Argentino. Dessa forma, acreditamos que o Boca Juniors vence e avance para a próxima fase. Nesta quinta-feira, 20,
Às 22 horas, horário de Brasília, teremos o confronto entre River Plate e Talleres pela segunda rodada da Copa Argentina, que será realizado no estádio Malvinas Argentinas. O El Millonario se consagrou campeão da Liga Profissional Argentina no último final de semana e possui apenas uma derrota em 12 jogos. Já o El Talarín também tem um retrospecto excelente, com apenas um revés em 13 partidas. O River Plate é a equipe de maior destaque do futebol argentino, apresentando uma performance impecável nas competições de 2023. Na primeira fase do Campeonato Argentino, sagrou-se campeão com 3 rodadas de antecedência, somando 57 pontos e abrindo uma diferença de 9 pontos para o segundo colocado. Além disso, na Libertadores, passou para as oitavas de final ao ficar em segundo lugar no grupo D e enfrentará o Internacional nessa fase. No confronto contra o São Lourenço no estádio El Nuevo Gasômetro, o River Plate empatou por 0-0. Mesmo tendo bombardeado o gol adversário várias vezes, o El Millonario dominou amplamente a posse de bola, com 69%, e finalizou 14 vezes, mas teve dificuldades para definir as jogadas, acertando a baliza apenas em 3 ocasiões. Para confirmar o título da Liga Profissional Argentina, o River recebeu o Estudiantes no estádio Monumental de Nunes e venceu por 3-1. Todos os gols foram marcados antes do minuto 32, com Lucas Beltrán abrindo o placar, seguido por Nicolás de la Cruz ampliando e Ezequiel Bar, de pênalti, marcando mais um. O El León descontou com Mauro Mendes aos 67 minutos, mas o resultado não sofreu alterações além disso. O Talleres possui a segunda melhor campanha na Liga Profissional Argentina, conquistando 48 pontos através de 14 vitórias e 6 empates. A equipe esteve na briga pelo topo da tabela desde as primeiras rodadas e agora apenas finalizará o cronograma para garantir a melhor colocação possível. No último jogo disputado em seu estádio, o Olímpico Chateau Carreiras, o Talleres empatou em 0-0 com o Unión de Santa Fé. Apesar de não ter aberto o placar, o El Talarín teve 19 chutes, acertando 5 na baliza e controlando a posse de bola por 59% do tempo. O El Tate não apresentou muito perigo aos defensores da equipe da casa. No duelo contra o Huracán no estádio Tomás Adolfo Ducó, o Talleres venceu por 1-0, mas poderia ter ampliado a vantagem dada sua atuação em campo. Novamente, o El Talarín criou muitas oportunidades de finalização, mas falhou em chutar em direção ao alvo. Apesar disso, conseguiu marcar o gol da vitória com José Romero aos 85 minutos. Como se trata do mata-mata da Copa Argentina, e considerando que as equipes já rivalizaram na Liga Profissional, esta partida promete ser uma das melhores desta segunda fase. Além disso, as equipes possuem resultados similares, com apenas uma derrota nos últimos 12 jogos. Diante disso, acreditamos que o River Plate vença o Talleres nesta quinta-feira e avance para a próxima etapa da competição.